11h33, estamos de volta já com o nosso convidado de hoje. Hoje nós estamos recebendo aqui na entrevista do dia o Wesley Teixeira. Ele que é secretário de Esportes da Prefeitura de Jandira, presidente do PSB, Partido Socialista Brasileiro, foi vereador por 3 mandatos, sendo que 2 vezes presidente da Câmara e também fundador da Casa de Recuperação Razão de Viver. Tudo bem, Wesley? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos os ouvintes da nova difusora AM 1.540, perdão. E queria agradecer a Deus por essa oportunidade, em especial a Ana Paula Rossi, né? Uma grande líder. Tive o prazer de vê-la legislando. E parabéns pela sua atuação diante da Câmara Municipal de Osasco. Muito obrigada. Eu agradeço por ter aceito o nosso convite. Ele está aqui acompanhado do nosso outro convidado da mesa redonda, né? Ele já é conhecido aqui da casa, o Eduardo Segantini também está aqui e cheio de flashes. A gente está aqui, vocês não têm imagem, mas o Eduardo está caprichando aqui, tirando as nossas fotos. Tem que manter a postura aqui para sair bem na foto. Mas, Wesley, conta um pouquinho aqui, quantas atividades, né, quantas oportunidades já de atuar em Jandira. Eu queria que você contasse um pouquinho assim para os nossos ouvintes, para a gente começar esse bate-papo, como foi o seu início, como que você começou na política na cidade de Jandira. Nova difusora, os ouvintes, Ana Paula, eu não posso falar... dizer que o meu início da minha carreira política, se eu não falar do meu pai. O meu pai, ele foi prefeito da cidade de Jandira, ele venceu as eleições em 1976. 76. E começou a administrar em 1977, quando teve a posse. Meu pai administrou a cidade de 1977 a 1983. Infelizmente, né, até a Bíblia ela é completa, é o maior livro do mundo, é o melhor livro do mundo, e diz assim: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Infelizmente, em 1973, meu pai foi abatido covardemente a tiros. Um líder, uma pessoa humilde. Em 83? 83, dia 18 de abril de 1983. Qual o nome do seu pai? Meu pai chamava Dorvalino Abílio Teixeira. E ele, infelizmente, foi abatido. E daquele momento, quando eu perdi uma referência na minha vida, com 15 anos, uma pessoa querida, onde você ouve falar de Dorvalino, nos 4 cantos da cidade. Quem conheceu, fala muito bem. Quem não conheceu, diz assim: já ouvi falar. E aí eu tive a oportunidade de conversar com a família, e o sobrenome Teixeira não poderia ser sepultado junto com meu pai, porque é um nome forte na cidade, e meu pai fez história. E aí foi a oportunidade que, por aclamação, algumas pessoas disseram: olha, Wesley, você tem por obrigação de seguir a carreira do seu pai. Dar continuidade. E eu sei que é espinhoso, não é fácil, mas é desafio. E aí eu aceitei. Então, dia 3 de outubro de 1999, aliás, de 2000, eu venci as eleições para vereador. Primeiro vereador eleito na história da cidade pelo Partido Socialista Brasileiro. Olha isso. E assim, me diz uma coisa, desculpa perguntar, você é jovem, mas na época em que aconteceu essa tragédia com teu pai, você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos de idade. 15 anos. Eu era um garoto que via o meu pai nas máquinas, nos tratores.
E era o meu ídolo, né? Eu falava, eu quero ser igual a esse homem. Ele pilota trator. Então, quando naquele tempo da cidade de Jandira, era zona rural para a zona territorial, urbana. Então, precisou de um prefeito daquela época para abrir estrada. Que é a parte mais difícil. É mais difícil. Então, hoje, Jandira, temos a melhor obra que foi feita até hoje, não que foi no mandato do meu pai, mas foi a Via Expressa, que meu pai olhou a cidade e falou, se eu não cortar essa cidade no meio, ela não vai crescer. Enxergou o futuro. E chegou o futuro. As pessoas disseram para ele assim, esse camarada é louco. Aí ele disse assim, mas daqui 30 anos vocês vão ver a loucura. Hoje, todo mundo clama por melhor andamento no trânsito. Olha o que está acontecendo no estado de São Paulo. Então você imagina o prefeito, em 1981, ele teve uma visão de águia, vendo 2015 hoje. Que é o que falta, né? É o que falta aos gestores de hoje. É essa visão de futuro. É visão de águia. Infelizmente, são poucos que têm. Puxa, que história bonita, viu, Wesley? Porque, assim, você era um menino, né? Um adolescente, 15 anos. Mas, assim, eu sou filha de político também, eu sei como que é, a gente acaba vivenciando tudo isso na infância, né? A gente acompanha, lógico que de uma outra perspectiva, mas a gente registra também, né? Tudo isso fica gravado na mente da gente, né? Eu falo Sim. que eu nasci vivendo política, claro, e com você também. Não foi diferente. Não foi diferente. E assim, você foi eleito a primeira vez vereador. Como que foi essa primeira experiência? Porque depois você foi vereador por 3 mandatos, né? Inclusive presidente da casa. Mas como que foi essa primeira experiência? Porque eu fui vereador uma vez e eu lembro que num primeiro momento a gente fica um pouco... na verdade, quem está fora, né? Ele tem a melhor visão, mas porém não tem a experiência ou o trabalho que é feito dentro do Legislativo. Então eu acompanhei muito os trabalhos da Câmara Municipal na plateia. Mas um dia eu sonhava, um dia eu vou estar sentado ali, né? Mas isso é o tempo. Mas quando nós lançamos a candidatura, nós tínhamos um pouco assim da experiência, do trabalho administrativo, porque eu convivia com políticos da época, políticos top, políticos de caráter. Laudo Natel, eu conheci ele pessoalmente na minha casa. Curiati, Maluf, enfim, pessoas que viam o futuro. E eu era um molecão, mas eu interagia, eu queria escutar. Gostava. Eu gostava, então eu sentava próximo e ficava observando e ouvindo algumas coisas e guardando. Porque eu dizia assim, puxa vida, como é bom a política. Porque é a melhor ferramenta para você chegar ao menos favorecido. Porque isso é a política. É você chegar ao necessitado. De mudança, de melhoria. Mudança, de melhoria. Então aí nós ganhamos as eleições, dia 3 de outubro de 2000, e o primeiro passo que eu fiz no dia seguinte, claro que houve uma comemoração à noite, que a vitória, né, ela traz sorriso, traz alegria, né? Ninguém quer ouvir derrota na vida. Então, quando nós fizemos uma festa, agradecer a Deus, a família, no outro dia, eu já fui na Câmara Municipal, que eu ia assumir só depois de 3 meses, mais ou menos. Em janeiro. E eu procurei e falei assim, eu quero o regimento interno e a lei orgânica. E eu fiquei estudando esses 2 meses e 15 dias, o que era o meu dever como vereador. O que eu podia fazer, o que não podia fazer. Porque o que não está na lei, o que não é proibido é permitido. Sim. E o que é proibido está ali, está na lei. Então nós entramos tendo um conhecimento. Tanto é que eu tenho uma passagem da primeira fala de um vereador, como a Vossa Excelência teve a oportunidade, eu creio que vai ter várias outras oportunidades, porque foi uma grande vereadora, você ter a oportunidade de falar. Porque todo mundo fica com o microfone, né? E é um debate, é uma discussão sadia para o desenvolvimento da cidade. E eu sentei no segundo dia de sessão de Câmara, hoje o prefeito que está, né? O grande prefeito Geraldo Teotônio da Silva, o meu patrão, o G, né? Isto, que é o prefeito da cidade. Hoje eu ocupo uma pasta e agradeço a ele, né? E ele estava como vereador também e eu junto.
E eu estava atrás dele. Aí ele pegou o microfone e disse assim, olha, Jandira está dessa forma porque o prefeito anterior, os prefeitos anteriores não fez isso, não fez aquilo. Como eu já sabia, eu me levantei e falei, uma parte, nobre vereador. Aí ele olhou para trás. Falou, deve ter levado um susto. Eu falei assim, nobre vereador, com toda a tranquilidade, eu queria que o senhor desse os nomes, porque existe prefeitos e prefeito. Mas o meu pai não foi unânime, eu sei. Mas o que ele fez, a qualidade venceu, né, os pontos negativos. Então o senhor dá o nome, que se o meu pai estiver envolvido nessa fala do senhor, por favor, coloca uns pontos aí para me saber, porque até agora ninguém falou nada, eu só recebo elogio por ser filho de Dorvalino. Aí ele falou, não, então desculpa, vereador, eu tiro o nome do seu pai porque foi um grande líder da cidade de Jandira. Olha isso. Quer dizer, eu já sabia o que fazer numa Câmara Municipal. E aí comecei a fazer os projetos, né? Comecei a realizar requerimentos, andar na cidade, porque assim, a população, a gente precisa mais divulgar o trabalho do Legislativo. Porque quem executa é o Executivo. Existe uma distorção, Uma né? distorção, nós fiscalizamos, nós fazemos solicitações ou requerimento, mas não é por causa disso que está sendo feito. Aí precisa saber da vontade de quem está ocupando a pasta. Quem pode executar. Às vezes o prefeito ele nem sabe. Esse documento é enviado, eu peço para tampar um buraco na cidade. Eu faço um documento, um requerimento direcionado ao quê? À prefeitura, que o prefeito tem um secretário de governo e encaminha ao secretário competente, secretário de obras. Ele não realiza, fica ruim para quem? Para o prefeito. Para o prefeito. Então o prefeito tem que observar isso também. Então nós fizemos muito requerimento, muitos projetos que infelizmente não foram encaminhados. Mas conquistamos alguns. Então fala um pouquinho desses projetos. Conquistamos, não tinha na época um grande projeto de quando uma funcionária pública tivesse grávida, ela podia adquirir o seu fundo de garantia ou um direito da Previdência e também férias em pecúnia no sétimo mês de gestação. Então isso foi ótimo, porque às vezes o neném nasce e às vezes não tem condições financeiras de ter um berço, de ter uma roupinha, tem que fazer aquele estilo, né, chá de bebê, chá não sei o quê, para que você arrecada algum recurso para você manter. Agora, se você tem para começar, antes de chegar a bênção, você prepara seu filhinho lá e já tem, fica mais feliz ainda. Então isso aconteceu na cidade de Jandira. Outra coisa, nós tínhamos uma biblioteca embaixo de um porão. E naquele momento... Num porão. Naquele momento o prefeito chamava Paulo Henrique Bajor, Paulinho Boruru. E eu cheguei para ele e falei, olha, vou fazer um projeto que aquela biblioteca precisa sair dali. Os alunos, as crianças precisam ter um lugar para poder estudar, precisa dar educação para esse povo. Os menos favorecidos precisam de biblioteca. Porque quem tem condições, ele monta a sua própria biblioteca. Mas o menos favorecido precisa ter uma biblioteca municipal e bem montada, bem organizada. E aí ele atendeu o meu pedido, fez a biblioteca e homenageou meu pai também, Dorvalino Abílio Teixeira. Levou o nome dele. Levou o nome do meu pai. Então, agradeço a administração passada por nos atender, porque não é fácil. E outras coisas, junto com a Câmara Municipal, nós fizemos grandes projetos conjuntamente, porque é um conjunto de pessoas. Sim. Né? Individualmente, sozinho, ninguém consegue foi vereadora e vai voltar a ser, eu tenho toda a certeza do mundo, eu já declaro uma palavra de vitória sobre a sua vida. Obrigada. Porque a gente sabe da qualidade e Osasco precisa de pessoas como você. Obrigada. Agora, e a experiência como presidente da Câmara de Jandira? Você foi presidente por 2 vezes. Fala um pouquinho, porque é um grande desafio, né, Wesley? Presidente da Câmara, as pessoas que não acompanham, assim, acho que não têm ideia das responsabilidades de um presidente. Então,
ouvintes da Rádio Difusora, né? Muito obrigado por estar nos ouvindo aí, um pouquinho da nossa história. A Ana Paula Rossi, né? Uma grande líder, quero agradecer essas perguntas. Quando nós adentramos na Câmara Municipal, primeiro nós temos que disputar a eleição, que é um desafio. É o primeiro. É o primeiro. Nós ganhamos, é outro desafio, porque o trabalho é dobrado. É muita responsabilidade, porque continua atuando como vereador da cidade e ainda cuidando da parte administrativa da Casa de Leis. E aí é o seguinte, para mim chegar a ser presidente da Câmara, eu passei por algum desafio na minha vida. Eu fui 3 vezes vice-presidente da Câmara Municipal. Quando eu estava fora da mesa diretora, aí meu segundo alvo é atingir a vice-presidência, porque eu não estava preparado ainda para presidir uma Casa de Leis. Então eu falei, bom, eu preciso encostar, eu preciso andar com gente que tem sonhos e tem projetos, né? E eu falei, eu preciso aprender, eu estou aprendendo, é uma escola. E ali nós ficamos 3 vezes como presidente da Câmara Municipal de Jandira. Vice-presidente. Vice-presidente. E aí chegou um momento de nós lançarmos o nome para ser presidente da Câmara. Mas, Ana Paula, vou dizer uma coisa aqui para os ouvintes da Rádio Difusora. 1.540. Existe política e politicagem. Em todas as classes tem gente boa e gente ruim. Todas as classes. Porque eu sei da dificuldade que está passando o país, a crise, os políticos estão sendo mal falados, mas espera aí. Ainda existe homens e mulheres do bem. Pelo amor de Deus, quero deixar bem claro isso. E eu poderia ser presidente naquele primeiro momento, mas eu teria que trair. E eu não gosto de traição. O homem, ele tem que ter palavra. O homem é o que trata, cumpre, o que compra, paga. Esse é o homem. A Bíblia diz que mais vale um bom nome do que muita riqueza. O ser estimado é melhor do que o ouro e a prata. Então, quando eu dava a palavra, as pessoas tentavam, não, você tem condições. Eu falei, já dei a palavra. E quando eu me lancei candidato à Câmara Municipal, falei, agora estou preparado e preciso de cada um de vocês, foi unânime. Fui eleito presidente da Casa de Leis. Aí foi um outro desafio, porque você tem que fazer reunião coletiva com os vereadores e reunião individual, porque cada um tem um projeto. E aí, Deus me deu sabedoria, Deus me deu condições para que eu fosse presidente da Câmara do biênio 2009-2010 e marcado na cidade de Jandira como presidente reeleito no mesmo mandato de 2011 e 2012. E foi quase unânime. No primeiro foi 11-0, o segundo foi 10-1, porque eram 11 vereadores. Mas nós vencemos e fizemos o que tinha feito. Muitas obras. Eu estou aqui nessa grande emissora, mas a melhor coisa do mundo é a comunicação. E você tem que dar liberdade de expressão, liberdade de comunicação. O Chacrinha, o finado Chacrinha dizia, quem não se comunica, se estrumbica. Se estrumbica. É o saudoso Abelardo Barbosa. Então eu coloquei a TV Câmara, porque nós tínhamos... foi iniciativa sua. Minha. Era o seguinte, no mandato passado, que não foi o meu, o prefeito levava a Câmara no seu bairro, uma vez por mês. Porém, você tinha que levar toda a estrutura da Câmara para fazer essa logística. Porém, os móveis vinham balançando, os móveis quebrados. A situação difícil de você montar uma Câmara em outro lugar que não existe. Ia se deteriorando cada vez mais rápido. E aí o que eu disse, não, nós temos que fazer diferente. Nós temos aqui a Multimídia, uma TV de canal aqui para a cidade, canal fechado, porém nós fazemos uma parceria. O Canal 15 liberar para as residências. E naquele momento eu fiz a parceria, então aí começou a transmitir a TV Câmara, às vezes sessão solene ao vivo, sessões problemáticas ao vivo, ou sessões do dia a dia, todas as quinta-feiras, das 20 horas, aí até as terça-feira da outra semana, reprisando no Canal 15 da Multimídia, e até hoje, eu fiz isso em 2009, e até hoje ainda está na cidade de Jandira. Isso é a melhor forma, né, Wesley? Porque é democratizar a informação, as pessoas têm acesso, porque, claro, lógico que as pessoas não têm disponibilidade de ir até a Câmara, acompanhar as sessões pessoalmente.
As pessoas têm seus trabalhos, a dona de casa tem serviço em casa para fazer, mas é uma forma dela acompanhar a atuação daquele vereador que ela elegeu, que ela votou, quem está lá, se está de fato representando os interesses da população. É extremamente importante, é o que você falou. Eu acho que essa transparência é fundamental. É fundamental. Eu tenho aqui algumas perguntas do Jarbas, de Jandira. Daqui a pouquinho eu vou fazer, viu, Jarbas? Eu só vou chegar no momento que ele fez uma pergunta, que essa eu deixo mais para o final. Então, daqui a pouquinho eu faço, viu, Jarbas? Eu estou recebendo aqui, você pode deixar que eu vou fazer. Agora, Wesley, em 2012, você foi candidato a prefeito de Jandira. Fala um pouquinho dessa experiência, como que foi que você tomou essa decisão de sair candidato? Na verdade, nós ocupamos a presidência da Câmara. E nesse episódio aí de presidência, de reeleição, nós perdemos um grande líder, né? Que eu vou contar aqui rapidamente, né? 2 minutos. O Brás Pasqualin, né? Prefeito da cidade, eleito pelo PSDB, que hoje um grande governador, Geraldo Alckmin. Nós tivemos junto na campanha, né? De 2008, e o PSB, hoje estou como presidente do Partido Socialista Brasileiro, compôs o trabalho das eleições da chapa que concorria à prefeitura, o Valderi Brás Pasqualin, o amigo do povão, o Grande Brás. E aí nós começamos um trabalho na cidade, como presidente da Câmara e o Brás como prefeito. E estava ocorrendo maravilha, a cidade caminhando, cidade nos trilhos, tinha algumas coisas a ser feito, claro. Porque, Ana Paula, eu digo para minha esposa o seguinte. Um dia eu falei para minha esposa assim, Márcia, o meu amor por você é que nem obra de prefeitura, nunca acaba. Porque, na verdade, nunca acaba, né? Entra um prefeito, entra outro, isso é maravilha, porque tem o recurso, o orçamento, e não pode acabar. Então, infelizmente, o Brás também, ele foi abatido covardemente a tiro. Perdemos o prefeito Brás Pasqualin, a vice-prefeita Anabel Sabatini adentrou na prefeitura, né? Fez o seu trabalho, porque cada prefeito, ele faz o seu trabalho. Mas teve alguns erros, né? Teve alguns erros. E eu tinha que me posicionar na Câmara Municipal com todo o respeito à prefeita. Mas nós posicionamos tudo, tanto vocês sabem que 2 vezes, né, não Wesley, presidente da Câmara, mas a Câmara Municipal, ela afastou por 2 vezes a prefeita do seu cargo. E aí, dentro da lei, se cumpre-se a lei. Nós assumimos a prefeitura de Jandira. Porém, todas as vezes que nós assumimos, ela conseguiu eliminar. Ela retornava. Louvável. Ela estava demonstrando que ela tinha tempo, tá bom. Mas o processo continua, as coisas continuam, tudo bem. Mas não quero destacar mais sobre esse caso. Passou, que Deus abençoe a família dela, nossa. Mas, e aí eu vi na cidade uma situação muito difícil. A cidade estava precária, a cidade estava... Jandira estava doente. Jandira estava sem força, estava rastejando. Nós acompanhamos. Jandira é uma cidade onde eu nasci, onde eu andava a cavalo, onde eu comia caju, carambola, jambo, onde eu capava porco com meu avô. E eu falava, mas não, eu nasci aqui, eu tomava água da mina aqui, do centro da cidade. Eu amo a cidade de Jandira. Então eu vou lançar o meu nome à prefeitura dessa cidade. Quem sabe o povo pode olhar e me dar essa oportunidade. Então me lancei candidato a prefeito. Então hoje eu posso dizer, eu tenho uma alegria e uma tristeza. Mas fala, como que é isso? Mas eu vou explicar. A tristeza, mas ela se torna em alegria porque nem todas as derrotas são derrota. Isso. Às vezes tem derrota que é vitória. Então, quando eu deixei de ganhar as eleições, fiquei triste, porque eu queria ser o prefeito da cidade.
Se a gente lança o nome a prefeito de uma cidade, porque aqui a gente quer realizar algumas coisas, quer fazer. Nós temos sonho, projeto. E aí, mas eu aguardei e falei, obrigado, meu Deus. Né? Aí vem a alegria. Obrigado. Por quê? Porque eu, num período dessa situação do Brás, nesse período de agitação, eu como presidente da Câmara, eu sofri um infarto. Eu parei 0 numa UTI. Olha que, não, jamais o que eu vou falar para os fumantes, as pessoas que bebem, mas vigia. Mas eu nunca bebi e fumei. Eu estou falando para vocês, para vigiar, porque quando eu cheguei no hospital mal, a primeira pergunta que o médico fez para minha esposa, ele bebe e fuma? Ela disse não. Ele falou, começamos bem a nossa conversa. Olha como que é prejudicial. Faz a grande diferença. Quando eu cheguei na UTI, me reanimaram, tudo, eu fui, tá, não sei o quê, fizeram aquele procedimento que eu estava mal, não estava desmaiado, não, reanimar não, mas eu estava fora de si. Eu fui transferido e hoje eu tenho 2 stents aqui. 2 stents. E eu infartei com 43 anos de idade. Isso que eu ia te falar, muito jovem. Foi isso que eles disseram. Pelo estresse. E aí, o que a gente ganha sendo homem público? Você ganha uma autoridade, porque você vira autoridade. Sim. Quem gosta, quem não gosta, é a lei. Você tem algumas portas abertas, porque não precisa nem bater, ela se abre. Porém, você ganha pressão alta, diabetes, você ganha um monte... Cabelos brancos. Cabelos brancos. Você cansa, por quê? Mas quem muito dado, muito é cobrado. Então, hoje, eu agradeço a Deus por não ter sido eleito prefeito da cidade, porque a minha saúde, naquele momento, não tinha condições. Tinha muitas ideias, muitos projetos na mente, mas precisa ter saúde para ir para o campo. Deus sabe todas as coisas. Porque o meu pai dizia, Ana Paula, ele era um prefeito atuante, só que ele acompanhava as obras. E um dia ele falou 2 palavras para mim. Ele falou, olha, quem não pode com o pote, não pega na rodia. Porque meu pai era nordestino, meu pai era baiano de Caetité. Caetité. E ele dizia outra palavra, que dizia o seguinte, você tem todas as condições, mas se você não tiver saúde, você não vai para lugar nenhum. E é verdade. Se não tiver saúde, você não vai para lugar nenhum. Então, a gente herdou algumas coisas, mas eu agradeço a Deus, porque foi o que eu quis. Então, nós lançamos, deixamos de ganhar, mas o sonho não acabou. Isso que é importante. O sonho não acabou. E quando a vida... a esperança, né? Quando há vontade, há determinação, quem sabe, eu quero um dia chegar lá, tenho sonho, mas que seja a vontade de Deus. Agora, Wesley, além de todo esse trabalho que não é pouco, você também fundou a Casa de Recuperação Razão de Viver e trabalha com dependentes químicos. Fala um pouquinho desse trabalho, como que funciona, quantos internos tem a casa, qual é o método utilizado na recuperação desses internos e também, já aproveitando, quem tem de repente um dependente químico na família, quer conhecer a casa, sim, como que faz para conhecer? Fala um pouquinho do trabalho da Casa Razão de Viver. O trabalho da Casa Razão de Viver foi um trabalho que primeiro sai do coração de Deus. E quando o meu pai foi assassinado, eu nunca usei cigarro, nunca usei bebida, mas eu caí no mundo das drogas. Eu me perdi. Verdade. Eu queria vingar a morte do pai. Eu não aceitava. Eu e meu irmão, a gente acabou tendo uma vida tenebrosa. A minha mãe acabou ficando muito triste e acabou indo embora da cidade. Foi para São Carlos, cidade de São Carlos, uma cidade maravilhosa. E eu e meu irmão querendo vingar a morte de todo jeito.
E aí, nesse período, você acaba tendo, não amizade, uma aproximação de gente que tem o mesmo projeto. E aí você não caminha. Mas, um dia, eu estava caminhando e uma senhora me chamou a atenção. E ela disse o seguinte, sem me conhecer, que Deus tinha um projeto muito grande na minha vida, Deus tinha uma obra, e, enfim, mandou o recado. Você aceita se quiser. E naquele momento, aquele recado entrou dentro do meu coração. E foi aí o princípio de todas as coisas. Eu falei, parei. Eu preciso mudar de vida. Ou a vida faz eu mudar dela. Aí eu tenho que ir embora daqui. Ou eu mudo, ou a vida faz eu mudar. E nós fomos para a igreja, família. E aí quando a gente encontra Jesus, você encontra amor, alegria, felicidade. E uma coisa muito difícil que você encontra é o perdão. Se você não perdoar, você traz coisas negativas para a tua vida, você não fica bem. Então o perdão é o princípio de tudo. Aí eu tive que fazer um trabalho quando eu vi aquelas pessoas jogadas na rua. E eu peguei as pessoas e comecei a falar, olha, para você tem jeito. O inimigo disse que não tinha mais jeito, agora mais tem, porque existe um Deus, porque para mim teve. Eu costumo dizer, Ana Paula, que Jesus é o pior comprador da face da terra. Só compra tranqueira e transforma em bênção, em alegria. Amém. Porque Deus, ele se interessa no nosso sucesso. Ele tem interesse no nosso sucesso. E aí eu comecei a levar as pessoas para Avaré. Mas para mim o custo está ficando muito alto, porque como o trabalho lá é maravilhoso, só que é 300 quilômetros. E as pessoas que estão na sarjeta, você vai cobrar o que dela? Não. Se ela já está na sarjeta, você tem que oferecer. Eu tenho que oferecer. Não tem que cobrar o quê? Ela chegou no último estágio, numa vida terrestre. Ela foi para uma sarjeta. Mas quem levou ela para a sarjeta foi o inimigo. Então nós temos que agora fazer uma luta. E aí nós começamos esse trabalho. Aí eu vi a necessidade de também abrir um trabalho aqui na cidade de Jandira. Na cidade de Jandira. E aí Deus, por tua infinita misericórdia, nós temos lá a Casa de Recuperação Razão de Viver, que é Jesus. Porque casa de recuperação não transforma ninguém, não. Clínica nenhuma. Nenhum maior homem mais rico do mundo não transforma ninguém. Quem transforma a pessoa é Jesus. Não tem jeito. Pode ir para onde você quiser. É Jesus. E aí, ali nós pregamos a palavra. E muitas pessoas ali, tem pessoas ali que puxou 7 anos de Carandiru, teve outros que puxou 26 anos de Carandiru, pessoas arrebentadas, pessoas sem perspectiva de vida, que hoje as pessoas estão lá, estão saindo com o seu trabalho, está saindo, voltando para a família. Tenho ali testemunhos, chegando pessoas arrebentadas que você não dava R$1. Que hoje $1 venceu R$1, né? Você falar $1, tá valendo até R$3, né? Até mais. Olha que luta. Olha que luta nós estamos passando. Uma pessoa que não vale R$1, sair de uma clínica arrebentada, voltar com a esposa e hoje andar de Civic 0 quilômetro, ah não. É só Deus para estar nesse lugar. E como que funciona? As pessoas que quiserem conhecer... Então, é um trabalho sem fins lucrativos. Agora, se você que está me ouvindo, você tem seu filho, é voluntário, não é involuntário. Se tiver o desejo de ter um lugar evangélico, lá prega a palavra de Deus. Não é uma boa alimentação que transforma um drogado. Não é uma boa aproximação, claro, mas não tem jeito. Primeiro ele tem que querer. Primeiro ponto, você quer ou não quer? Uma condicional. Você quer ou não quer? É o primeiro passo. É o primeiro passo. E segundo, falar com Deus, meu irmão. Fala com Deus. Porque o que está na sua vida não é do bem, não.
e tem que sair. E ali ele fica 9 meses, que é um novo nascimento. 9 meses. Ali eu tenho um senhor que está há 15 anos comigo, peguei ele na sarjeta. Eu cuido dele, os meus filhos chamam ele de vô. É tão lindo. Eu viajo, eu levo ele. Ele é sergipano. Você chega para ele e fala assim, chegou quando aqui? Falou, cheguei hoje, mas já estou indo embora. Mas é uma bênção. E aí, eu levei ele para Tomar de Jeru, estado de Sergipe, para visitar a família dele, que fazia 20 anos. Fiz um propósito com Deus, levei, trouxe. E ali na clínica hoje nós temos 18 alunos, porque não são internos. Ali não é Fundação Casa. Ali pertence ao Espírito Santo de Deus. Ali nós temos um aluno, ali é uma escola. Ali é uma escola. E aí nós temos feito trabalho. Então a pessoa que tem condições me ajuda com meio salário mínimo, uma cesta básica, uma caixa de leite. Porém, se não tiver condições, porque eu pesquiso, onde come 10, come 11, onde come 12, come 13. Ali nós temos 18. Só 5 me ajudam. Os 13 não têm condições. Mas não deixam de ser atendidos. Não deixa de ser atendido. Eu tenho aqui alguma perguntinha, Wesley. Nós já estouramos aqui no nosso tempo. Você vai continuar com a gente na mesa redonda. Eu quero aqui registrar um comentário do Fábio de Souza Cardoso, nosso querido amigo. Ele está acompanhando, mandou um recadinho aqui no Facebook. Eu postei sua foto. Ele mandou parabéns pela entrevista. Obrigada, viu, Fábio, pelo carinho. E o espaço está aqui também à sua disposição. Também quero registrar aqui mais algumas participações agora pelo WhatsApp. O Sérgio Daili, nosso querido ouvinte e amigo, já mandou também um recadinho. Boa tarde a todos, estou aqui ligadinho no programa. Obrigada, Sérgio, um abração para você. Também o Jarbas, de Jandira, ele fez algumas perguntas aqui para você. Primeiro ele falou, pergunta para o senhor Wesley Teixeira, se ele vai ser candidato a prefeito de Jandira. Primeiro ele fez essa pergunta. Aí ele fez aqui algumas queixas. Ele falou, estamos largados em Jandira. Levei meu filho de 2 anos no hospital de Jandira sábado, ele estava com febre. E aí o médico passou bezetacil e quando eu fui na medicação, não tinha medicação no hospital. Aí eu tive que ir até o hospital de Barueri com o meu bebê. E foi para ele que eu falei, aguarda um pouquinho que eu vou fazer a pergunta. Então, assim, ele queria que você comentasse essa situação, porque não é uma situação específica de Jandira. Na verdade, essa questão de saúde é uma questão geral, né? Em todos os lugares aqui a gente encontra dificuldades, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, então respondesse. Tem as 2 perguntas, aí você vê qual que é. Não. Tem vai sair candidato a prefeito e também essa questão aqui, esse comentário aqui da saúde. Quero cumprimentar o Jarbas e os ouvintes, a família. Se eu não me falha a memória, eu conheço Jandira desde o meu nascimento. Eu vou fazer 50 anos. E se é o Jarbas, eu quero dizer o seguinte, fico feliz por tá sendo feita essa pergunta, né? Se eu vou ser candidato a prefeito. Com certeza está no meu coração, do momento certo, tempo de Deus, de ser prefeito dessa cidade, né? Eu creio que antes de eu descer a sepultura, Deus vai me dar essa oportunidade. Mas na próxima eleição eu defini com o Partido Socialista Brasileiro, vou discutir o meu nome para ser pré-candidato a vereador da cidade. Retornar ao Legislativo, se assim Deus e a população permitir. E aí começar um novo projeto, uma nova discussão para, se Deus quiser assim, ser prefeito da cidade algum dia desse. Num momento futuro. Futuro. E sobre a questão da saúde, Jarbas, peço até perdão, porque, na verdade, eu estou como secretário de esporte do governo geral do Teotônio da Silva G. E, na verdade, a gente entende que Jandira, a situação não está fácil, né? Mas eu também não vou ficar falando que Barueri também não está, Osasco não está, porque cada um cuida do seu, né? E nós temos que cuidar da cidade. Mas é um dos pontos principais que eu tenho discutido com a administração, com o G, porque a saúde, a gente precisa priorizar a saúde de Jandira. Mas isso eu queria que o senhor direcionasse essa palavra ao prefeito e ao secretário da saúde,
porque a minha pasta é a Secretaria de Esporte. Então eu solicito, quem está me ouvindo, solicito com todo carinho, gente, pratica esporte. Esporte, só quem perde é quem não pratica, porque esporte é saúde. Quanto mais você fazer atividade esportiva, menos procuramos hospital, porque aí o seu corpo necessita de atividades físicas. Aqueles homens do passado eram homens fortes, robustos, lindos, mas eles não tinham uma academia ao ar livre e eles não tinham uma academia particular. Eles carregavam galhos, tronco, areava terra, trabalho braçal. Então ele criava aquele músculo e não tinha SUS, não tinha nada. Tanto é que na minha infância, quando eu passava mal, sabe o lugar que eu procurava? Eu tenho até uma receita, vereadora Ana Paula Rossi, do Dr. Celso Giglio, superintendente do Fusan. Eu tinha 2 meses nascido e ele tem um papel lá, tá? Minha mãe me entregou nas minhas mãos antes de descer a sepultura. Eu tomei um monte de medicação que era o superintendente, Dr. Celso Giglio. Olha aí. Ó que tempo. Nós víamos de Jandira na década de 70, 80, que o Hospital de Jandira foi realizado em 81, procurar a Fusan de Osasco aqui na rua, eu vou falar Marechal Deodoro. Né? Marechal Rondon. Marechal Rondon, do lado do Hospital Sino Brasileiro. Isso. Pronto, ali. Querido. Isso mesmo. Aqui tem um comentário do Luiz Fernando, ele mandou um recadinho pelo Facebook. Osasco não tem nem de pirona. Tá registrado aqui, é o que eu falei, né? A questão da saúde. Também tem aqui uma perguntinha do Maurício. Ele mandou aqui, Ana Paula, pergunta para ele como é ver as condições precárias da cidade hoje e quando que vai finalizar os galpões de judô e da ginástica. E também quero agradecer por ele ser o secretário mais atuante. Essa pergunta veio do Maurício. Maurício, na verdade, até esses dias eu falei ao prefeito G, querido, com todo respeito, mas o governo do G, ele tem feito algumas realizações. Primeiro, pegou uma prefeitura, vou falar que nem uma fala nordestina que eu amo muito, pegou uma prefeitura lascada. Mas, eu costumo dizer, quem muito dado, muito é cobrado. Eu queria ser prefeito, se eu ganhasse, se vira, Wesley. E ele venceu as eleições. E eu creio que ele está fazendo o máximo, a gente tem discutido. Mas eu também não nego de falar para ele. Tem muitas pessoas boas do teu lado, mas tem muitos picareta. Então é hora de mudança. E, para finalizar, querido, eu falei para ele, comunicação tem que comunicar. Já está dizendo comunicação, comunica. E a comunicação precisa trabalhar. Eu não vou atacar nem um secretário, nem um funcionário, mas o prefeito precisa abrir os olhos, que hoje estou no governo dele. Se vai bem, eu estou indo bem. Se vai mal, eu tenho que receber as críticas. Mas a minha participação no esporte, eu estou porque eu sempre amei o esporte. E São Paulino de coração. Graças a Deus. Aqui tem uma palmeirense, tem corintiano. Respeito todos os clubes. Respeito, mas o melhor clube é o São Paulo Futebol Clube. Mas isso não vem ao caso. Mas os galpões estão lá na área de lazer, está tendo a ginástica, vocês sabem, está tendo judô. Mas nós estamos arrumando recurso para melhorar aquele lugar. Nós estamos lutando para que volte aquele tablado que todos nós usávamos para festa, para finais de semana. E como era de madeira, ele teve que ser demolido porque estava muito perigoso. E agora conseguimos o recurso, está fazendo de alvenaria e vai ser revestido de madeira. Vai ser coisa mais linda. E vamos melhorar aquele espaço. O senhor tem toda a razão, parabéns, mas isso eu tenho que ouvir e tenho que tratar com carinho.
13 horas 17 minutos, nós estamos encerrando aqui a primeira parte da entrevista do dia, estouramos no horário e vamos voltar daqui a pouquinho com Mesa Redonda. O Wesley vai continuar aqui com a gente. Quero registrar a ligação do Antônio Borges, de Presidente Altino, mandando um abraço a todos aqui, participando do show de prêmios. Também a Gorete Camargo, do Jardim Conceição, mandando um abraço para todos também e participando do sorteio. Obrigada pela participação de vocês. Eu posso só finalizar? Pode. Eu quero agradecer de coração a você, a essa nova difusora AM 1.540. Parabenizar o grande homem, líder. E eu canto esse hino desde que eu conheci Francisco Rossi. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. E também, ele vai vir aqui com a gente agora. Joia. E também o seguinte, e quero dizer assim, Márcia, que está me ouvindo, eu te amo, 30 anos junto, 25 anos de casado. Tenho uma filha, Marcele, que é advogada. Tenho um filho, Matheus, que é professor de Muay Thai. Olha como é bom ser político. Se alguém for levar uma comigo, né? E eu tenho uma para me defender como advogada. E tenho uma filha, 16 anos, a caçulinha, que cursa FIEB. Então eu louvo a Deus porque Deus me deu uma família maravilhosa. Amém, amém. 13 horas 18 minutos e aqui chegou um recadinho do Sérgio Daili. Logo vi que é gente boa. Vamos, São Paulo. 13 horas 18 minutos, nós vamos a um pequeno intervalo comercial e já voltamos com Mesa Redonda.